que bom nós estarmos juntos nesse 7º dia de retiro espiritual em preparação do Natal, para o Santo Natal, mas também para viver preparados para a vinda gloriosa do Senhor. Quem tem nos conduzido é o Padre Jonas Abib através desse livro, Maranata, Vem Senhor Jesus. Quero acolher você que está pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, YouTube, CN Plus. É uma alegria nós estarmos juntos. Lembrando que a dinâmica do nosso retiro espiritual é Palavra de Deus, meditação, oração, empenho espiritual e atitude prática. E é assim que nós vamos caminhar todos os dias nessa experiência maravilhosa com o nosso Senhor, que virá no Natal, mas também que vem na sua segunda vinda. Vamos colocar-nos na presença de Deus para viver essa experiência do retiro no dia de hoje. Nesse nosso 7º dia de retiro, a palavra está em Mateus 9, capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículo 1 e versículos 6 e 8. Você que está com o livro, mas você pode pegar também a sua Bíblia. Vamos ler o texto. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu os seus 12 discípulos, conferiu-lhes poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. E diante as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes, anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça dai. Essa palavra de salvação precisa ser meditada, contemplada por cada um de nós nesse nosso retiro. Eu e você, juntos, meditemos essa palavra, orientados pela meditação do Padre Jonas no livro Maranata, Vem Senhor Jesus. Nós não podemos parar. A evangelização é urgente nos nossos tempos. Há uma multidão de pessoas cansadas e abatidas que estão como ovelhas sem pastor. É exatamente isso. Nós andamos pelas ruas, nós andamos pelo transporte público, nós visitamos hospitais, nós vemos nos supermercados, nós percebemos que existem muitos homens e mulheres necessitados de evangelização. A evangelização é urgente nos nossos tempos. Urgente. É urgente. E você percebe isso. Você percebe na sua família, você percebe no seu trabalho, no meio dos seus amigos, como é urgente a evangelização, porque existem muitas ovelhas sem pastor. Eu e você precisamos imitar Jesus, que percorria todos os lugares anunciando a boa nova. Todos os lugares. Nós estamos meditando a palavra e essa é a direção. Nós precisamos percorrer todos os lugares como Jesus, anunciando a boa nova. E há uma palavra de ordem: não tenha medo. Eu quero dizer para você, não tenha medo de se colocar a serviço do reino, não tenha medo de evangelizar, não tenha medo de responder a um chamado, a uma vocação, não tenha medo de colocar o seu dom a serviço, porque são ovelhas sem pastor. Vá, diz o Padre Jonas, e evangelize
Jesus nos dá as condições necessárias para levar a sua palavra. Vamos lembrar, eu vos farei pescadores de homens, mas antes, ele mesmo fez o milagre da multiplicação dos peixes, para mostrar, eu que farei o milagre da conversão na vida daqueles que você evangelizar, porque a minha graça. O problema é que nós muitas vezes colocamos a confiança em nós mesmos, por isso que a gente fica cheio de medo, de receio, mas a meditação da palavra nos diz, não tenha medo, vá e evangelize. Jesus nos dá as condições necessárias para levar a sua palavra. Veja como ele fez com os discípulos, deu a eles poder de expulsar os demônios, de curar as enfermidades e até de ressuscitar os mortos. Preste bem atenção. Essa é uma chamada, preste bem atenção. Esse poder não era dos discípulos, mas de Jesus. O poder é de Jesus. Ele concedeu esse poder para ser exercido na evangelização. É a graça sobrenatural para quem se dispõe a anunciar o reino de Deus. Temos muito trabalho a fazer. Somos poucos, mas isso não pode nos parar. Rezemos para que Deus envie mais trabalhadores para anunciar o Evangelho. Especialmente, rezemos pelas vocações sacerdotais. Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus quer usar a todos nós nesse processo da evangelização, do testemunho, do anúncio da Boa Nova. E Ele compartilha o poder dele conosco. É isso que nós colhemos na meditação da palavra, é isso que nós experimentamos a partir daquilo que Deus mesmo realiza em cada um de nós. A palavra de salvação meditada nos conduz à oração. Esse é o próximo passo no nosso retiro. Vamos pedir ao Senhor essa graça. Se coloque agora na presença dEle. Ele está no meio de nós. E nós vamos pedir, nós vamos suplicar, mas também nós vamos dizer, diga comigo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a proclamar a boa nova. Retira de mim essa confiança exacerbada em mim mesmo que me faz ficar paralisado nas minhas limitações, mas que a sua graça me dê a coragem de me dispor a proclamar a boa nova, confiando que é o Senhor que faz, é o Senhor quem opera. Eu quero ser um anunciador do teu reino. Dá-me, Senhor, os dons necessários para cumprir essa missão. Peço, Senhor, os dons necessários nessa hora para você concluir aquilo que Deus está falando conosco hoje. Nós devemos ser anunciadores. Então peça, fala, Senhor, me dê os dons necessários para que eu conclua, para que eu cumpra essa missão. Derrama sobre mim o teu Santo Espírito e com ele a intrepidez. A intrepidez, a ousadia, o atrevimento espiritual. Conceda-me essa graça, Senhor. Conceda-me a graça de evangelizar e de evangelizar com eficácia, com intrepidez, com força, com coragem. Envia, Senhor, mais trabalhadores para a colheita. Nós agora estamos pedindo, a messe é grande e são poucos os operários. Suscita mais vocações no meio de nós. Suscita mais vocações no seio da igreja. Suscita mais vocações na Canção Nova. É o que nós pedimos ao Senhor. E eu sei que tem irmãos meus que agora estão rezando. Homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que são chamados. Confirma no coração deles a vocação e o chamado que o Senhor tem para cada um deles. Amém. Próximo passo do nosso retiro, empenho espiritual. E o Padre Jonas vai nos indicar um empenho espiritual importantíssimo. Reze pelas vocações com o nosso Papa Francisco. Você pode rezar comigo, eu vou dizendo e você vai repetindo. Pai de misericórdia, que destes o vosso Filho pela nossa salvação e sempre nos sustentais com os dons do vosso Espírito, concedei-nos comunidades cristãs vivas, fervorosas e felizes, que sejam fontes de vida fraterna e suscitem nos jovens
o desejo de se consagrarem à voz e à evangelização. Sustentai-as no seu compromisso de propor uma adequada catequese vocacional e caminhos de especial consagração. Dai sabedoria para o necessário discernimento vocacional, de modo que em tudo resplandeça a grandeza do vosso amor misericordioso. Maria, Mãe Educadora de Jesus, interceda por cada comunidade cristã, para que, tornada fecunda pelo Espírito Santo, seja fonte de vocações autênticas para o serviço do santo povo de Deus. Amém. Empenho espiritual, rezar pelas vocações, reze pelo seu pároco, reze pelo seminarista, pelas novas comunidades, por aqueles que vivem a vida consagrada. Reze pelas vocações. Atitude prática. Hoje pergunto a você, jovem, eu estou falando aqui no nome do Padre Jonas, porque ele que escreveu. Você já definiu sua vocação? Você já definiu sua vocação, jovem? Se você responder não, então procure um acompanhamento vocacional na sua cidade, na paróquia, na diocese ou ainda em qualquer comunidade ou congregação ao qual você tenha afinidade. Se sim, pense em alguma forma de promover a sua vocação. Se for casado, quem sabe aconselhar namorados ou noivos. Se for missionário religioso, divulgue sua comunidade ou congregação aos jovens. Se for sacerdote, incentive os jovens de sua paróquia ao acompanhamento vocacional. Há muitos apostolados na sua paróquia, nos movimentos. Aconselho você a se engajar em algum desses. E eu, como padre da Canção Nova, quero chamar você para a Canção Nova. Se você se sente chamado ao sacerdócio, se você se sente chamado ao celibato, se você se sente chamado ao matrimônio, você jovem, procure o vocacional da Canção Nova. Vai ser uma bênção acolher você. Você que já é casado, você pode fazer caminho também para o segundo elo. Que Deus possa abençoar esse nosso dia de retiro, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.